Muito bem, hora de oração. Vamos clamar, apresentar as nossas vidas na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje uma pequena reflexão muito importante sobre o Espírito Santo, como eu tenho mostrado alguns testemunhos e exemplos, e na verdade o nosso objetivo é de ter um momento dessa relação com o Espírito de Deus, de inspirar a nossa vida nesse mover do Espírito de Deus e de orarmos mesmo. E aqui eu separei hoje 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12. Veja: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Agora ele começa a falar, veja, a partir do versículo 16, estou em 1 Tessalonicenses 5. Ordenanças ou palavras diretas que dependem da nossa interação, da nossa atitude, da nossa prática. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora veja, versículo 19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Muitos conselhos aqui do apóstolo Paulo, que talvez se você for parar para pensar e meditar em cada um desses pontos aqui, tem aqui uma história fenomenal de transformação de vida com Deus e de exemplos, e as pessoas falam, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Eu creio que se você parar aqui versículo a versículo, você vai ver qual é a vontade de Deus realmente para a tua vida. Mas eu tenho falado sobre o Espírito Santo, então quero enfatizar aqui o versículo 19, a despeito dele falar de honrar as autoridades espirituais, de sermos aqueles que amparam uns aos outros, de ter alegria no coração, sobre a oração, sobre a forma que você vê julgar as coisas e reter o que é bom, para que não sejamos pessoas dominadas pelo julgamento dos outros, pelo criticismo, mas por aqueles que realmente enxergam o que é bom em cada coisa e podem ser acrescentados nisso. Mas ele diz, não apagueis o Espírito. Interessante isso, não apagueis o Espírito. Temos falado aqui que no Pentecostes, no cenáculo, o Espírito de Deus se derramou com poder e grande glória, cumprimento de profecias de Joel, do próprio Senhor Jesus, enviaria o Consolador, não nos deixariam órfãos. Depois o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito Santo é o penhor, a garantia então sobre a igreja de que o Senhor voltará para buscá-la, enfim. Mas depois vem essa mensagem dizendo, não apagueis o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Então, de alguma maneira, eu e você temos condições ou forças para apagar o Espírito Santo de Deus. Apagar o mover do Espírito Santo de Deus. Talvez aqui poderia ser uma forma de entender que eu anotei, suprimir a manifestação do Espírito Santo de Deus, ou não dar vazão, sabe, ao Espírito de Deus, recusar a manifestação do Espírito de Deus e do seu poder. Por isso está escrito, não apagueis o Espírito, seguramente porque o apóstolo Paulo vivenciou almas e pessoas e vidas em lugares e tudo mais, onde o Espírito Santo de Deus estava sendo sufocado, estava sendo suprimido, estava sendo apagado. Agora, como que um homem, como que uma pessoa pode impedir ou suprimir, reter a manifestação de Deus, do Espírito Santo de Deus? E ele diz aqui, não apagueis. Então é uma
condição minha e sua. Nós temos essa liberdade, essa liberalidade com relação a apagar o Espírito Santo de Deus ou a vivificar realmente o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que tomar realmente muito cuidado com isso. Primeiro, com o pecado que coloca descontrole, que afasta realmente das coisas de Deus, que prende nas acusações e nas culpas, impede e inibe dessa maneira que você possa se relacionar com Deus, possa meditar, possa voltar para as Escrituras, possa adorar, enfim. E aí o espírito fica suprimido. Segundo, a carnalidade, o domínio da carne, as seduções do mundo, as ações do inimigo que ilustra no mundo, chama a atenção de todas as maneiras, e a pessoa naquele frenesi, naquela volúpia de uma coisa aqui, outra coisa lá, e a cabeça a milhão por hora, e tudo, e ela no fundo apaga o espírito, não ouve mais, não sente mais, não se relaciona mais com o mover de Deus, não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque o piloto automático está ligado e ela não tem tempo para parar e dar tempo a ouvir a Deus. E nesse processo, hora de pecado, hora de carnalidade, a pessoa acaba se esvaziando realmente do mover e da presença de Deus. E terceiro lugar, dogmas e preceitos religiosos, crenças religiosas, dogmas, amuletos, pendências e situações que, por exemplo, fizeram com que aquelas pessoas que cultuavam, adoravam no templo nos dias dos apóstolos e que levavam seus sacrifícios, e os fariseus, saduceus, doutores da lei e detentores da revelação da promessa de Deus do Messias. Imagine, o povo eleito escolhido de Deus havia sufocado e suprimido de tal maneira a sua vida, reduzindo a um ritual religioso, que se tornaram incapazes de receber, de ver, de ter a revelação da manifestação do Espírito Santo de Deus em Jesus, ao ponto de terem dito que ele fazia milagres pelo poder do maioral dos demônios, que era Beelzebu. Está lá Mateus capítulo 12, quando fala do pecado contra o Espírito Santo. Eu vou falar amanhã ou depois desses dias. Está entendendo? Então, para mim e para você cabe muito essa reflexão hoje em nome de Jesus. Não apague o Espírito. Olha se a tua vida está cheia de volatilidade, se você está com a cabeça a milhão por hora e eu tanto de compromisso, e a gente chega na tua casa e você atabalhoado com... Relaxa. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que ele tem que avivar o dom que está nele. Reavivar o dom, reacender a chama. Aliás, aqui uma reflexão muito importante, você veio até aqui comigo, escute só essa relação. Apagar o Espírito, a gente apaga fogo, apaga o fogo. Então há uma relação entre o Espírito Santo realmente e o fogo, e essa relação ela vem desde o Velho Testamento. E nós vemos o fogo lá no candelabro, nós vemos o fogo na menorá, que tem as 7 hastes que representam os 7 Espíritos de Deus. Aquele fogo não podia se apagar da presença do Senhor, ora no tabernáculo, depois no templo, ele precisava ficar aceso. Então não podia se apagar. No simbolismo dessa mensagem, e talvez o apóstolo Paulo, quando fala isso, apagueis o Espírito, ele esteja olhando para aquela relação, sabe? Que aquele fogo no candelabro, ali onde estão as 7 hastes, os 7 Espíritos de Deus representados, não podia ser apagados de maneira alguma. Lá, Isaías 11:2 fala dos 7 Espíritos de Deus. E o Espírito de Deus, ali nos 7 Espíritos de Deus, nessa representatividade, vai estar também lá em Apocalipse, capítulo 1, não é? Que o Senhor andava no meio dos 7 candeeiros e tinha estrelas em suas mãos. Sabe? Não podemos apagar essa lâmpada do Espírito de Deus, essa luz do Espírito de Deus na nossa vida, como eu já disse. Agora, ali a manifestação do Espírito de Deus na menorá, sabe o que ela significa? Precisaria de mais tempo para falar com mais detalhes, mas resumindo, ali implica, primeiro, os dons do Espírito Santo, e segundo, os frutos do Espírito Santo. Lá na menorá ela era a designação
detalhada dela, que ela tinha que ter as amêndoas, 3 amêndoas em cada uma das hastes, 3 de cada lado, 9 ao todo. Estava ali os frutos, as amêndoas, o símbolo dos frutos para o povo de Deus. Então, nesse simbolismo, nós vemos então apagar o espírito, apagar os dons, ou apagar os frutos. Tem gente que se move nos dons, é oração em línguas, é fogo, é sapateado, é revelação, é profecia, é sonho para tudo que é lado. Mas cadê o fruto? Cadê o fruto do espírito? Paz, longanimidade, Gálatas, capítulo 5, né? Alegria. Cadê o fruto do espírito? A pessoa está cheia de fruto, de dons do espírito, mas cheia de frutos da carne, mentira, pecados, divisões, prostituições, malignidades. Quem está entendendo isso? Então, não apagar o espírito significa nós nos movermos nos dons, que você ore em línguas, que você receba revelações, eu posso ter visões, que Deus possa nos dar graça, iluminando pelo Espírito de Deus, para que nós possamos discernir as coisas que Deus nos dá, todas elas à luz da sua palavra. Mas nós não podemos também ficar sem os frutos do Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo fala, não apagueis o Espírito, significa que nós não podemos encrudecer os dons do Espírito Santo derramados no batismo do Espírito Santo, na vivificação do poder de Deus sobre a nossa vida, que habita em nós. Mas também nós não podemos ser aqueles que se movem nos dons e não têm o fruto. Mas também não posso ser a pessoa legalista que está ali se movendo nos frutos porque é boa, porque é biblicamente correta, teologicamente ortodoxa, ou porque tem a vida toda certinha, tudo, mas não aceita o dom do Espírito Santo de Deus em profecias, em línguas, em nada. Percebe? Não apagar o espírito, essas duas coisas têm que andar juntas, os dons e o fruto. E aquilo que excede um lado e excede o outro, acaba sendo malignidade, carnalidade e oportunismo para heresias e oportunismo para mentiras e malignidades, onde muitos estão sendo manipulados em sua fé, em sua maneira de viver e de servir a Deus, por carne e sangue, por homens e por pessoas que muitas vezes são mal intencionadas, que se valem de dons espirituais que possuem, mas no fundo não expressam o fruto do Espírito. Por outro lado, outros que se vangloriam de pregar o fruto do Espírito na sua forma de caridade, na sua forma de assistencialismo e tudo mais, mas não concebe e não aceita do fruto do Espírito de Deus. Então a minha oração hoje é para que eu e você não apaguemos o Espírito, que ele possa encontrar espaço e liberdade nas nossas vidas para se mover em nome de Jesus. Ore, cante, separe um tempo, busque a Deus, pare agora, põe a mão no coração, sabe? Receba a liberação da tua vida, do perdão. Você precisa estar bem, se sentindo confiante e fortalecido para Deus fazer a obra na tua vida em nome de Jesus. E a responsabilidade minha e sua, não apagueis, é direto. Sou eu e você. Somos nós que temos essa responsabilidade, como Paulo fala a Timóteo, reavivar o dom que há em ti. Significa despertar, significa revigorar. Isso é não apagar o Espírito de Deus. Pai de amor, que essa mensagem e reflexão seja especial, tremenda, seja grandiosa sobre cada servo, sobre cada serva tua. Seja, Senhor, diferenciada em nome de Jesus sobre cada um, para que o Espírito Santo não fique apagado, adormecido, não esteja, Senhor, relegado em segundo plano. Em nome de Jesus, onde existem mentiras, manipulações carnais, limitações do desenvolvimento espiritual que já deveríamos apresentar, Pai. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Dá sentido à vida desse irmão e dessa irmã.
vivificando, Senhor, restaurando esta manifestação sobrenatural do Teu Espírito. Mas assim também, Senhor, concede-nos desta grandeza de paz, de longanimidade, de amor, de comunhão, Senhor, dos frutos do Teu Espírito Santo, para que as nossas mãos estejam estendidas para servir, estejam estendidas, Senhor, para amar, para perdoar, para atender ao caído, ao necessitado. Ó Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, dá-me graça, para que eu possa levar e conduzir a Tua obra com almas e com vidas e com pessoas que têm esse temperamento, que têm essa virtude, que têm esse vigor em suas vidas. Espírito de Deus, em nome de Jesus, que se despertem e não vivam única e exclusivamente para si, outros imaginando e pretextando ter passado suas fases contigo, porque estão ali talentos e valores tremendos e grandiosos. Não apagueis o Espírito, diz o Senhor, não enterrem os talentos, diz o Senhor. Já é tempo de termos superado, suplantado todas as feridas da guerra, de dificuldades financeiras, de perseguições dos homens, de calúnias e difamações, de mentiras. Oh, meu Pai, abençoa, ajuda, auxilia, põe a Tua mão, Senhor, em nome de Jesus, para que não apaguemos o Espírito, sejamos aqueles que têm a fé, mas que também têm as obras. Senhor, aqueles que realmente vivem algo que é completo, que é pleno em Sua presença, em nome de Jesus. Alcança o Teu servo, alcança a Tua serva, em nome de Jesus. E abençoa para que esta fonte do Teu Espírito Santo possa brotar, possa se pronunciar, possa jorrar tremenda e grandemente sobre cada servo, cada serva Tua. Também quero orar, Senhor, e apresentar cada pedido de oração, cada alma, cada vida, cada carência, em nome de Jesus, onde há enfermidade, onde existe manipulação de demônios, onde há ressentimentos, onde existem, Senhor, brechas, onde existem, Senhor, malignidades e perturbações espirituais, onde existem, Senhor, situações malignas plantadas de demônios e de pessoas usadas por demônios nesta casa, nesta alma, nesta vida, nesta família, seja repreendido, caia por terra no nome de Jesus agora. Essa vida que pode orar, que pode receber, que pode ouvir, seja, Senhor, em nome de Jesus, embasada, enraizada agora no seu interior, no seu coração. Vida, vida, Senhor, como sangue que é bombeado do coração para as veias, para o corpo, para os órgãos, para a cabeça, para o cérebro. E haja ressurreição e vida. E tudo aquilo que tem retido, tudo aquilo, Senhor, que tem colocado, Pai, aspas e parênteses e limitações em nossa caminhada, em nossa vida, trema e tema, ceda agora. Seja repreendido, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu intercedo por cada servo, cada serva Tua. Quem está em pé, cuide para que não caia. Não apagueis o Espírito. Faça um jejum, revigore a sua vida, a sua caminhada com Deus, em nome de Jesus, para que não sejamos roubados pelas acusações, pela divisão, pelo exibicionismo, pela carnalidade, pelo individualismo, pela aparência, pelo julgamento. Avive o Espírito, deixe despertar o dom que está na tua vida, porque o Espírito de Deus intercede por nós. Ele é o penhor, a garantia. Não vamos entristecer mais o Espírito de Deus. Vamos, em nome de Jesus, nos levantar e caminhar na porção que Ele tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.